Boa noite, Felipe. Rodrigo Cerqueira, do Grupo Globo. O Flamengo conseguiu uma vitória importante para se manter na liderança, mas eu queria perguntar para você sobre o Pedro, que de fato aconteceu, a sua percepção, a sua análise, e se você conta para o Pedro, do próximo jogo, como é que está essa situação. Obrigado. Bom, óbvio, perguntar. O que aconteceu foi que o comportamento e a atitude do Pedro durante a semana foi lamentável. Caralho. Ridículo para mim. E, evidentemente, que o Pedro tem os seus problemas pessoais com a diretoria, com o clube, problemas dele. Ele não é de agora que ele vinha treinando mal, né, vem durante um tempo, só que essa semana ele realmente rompeu para mim com um princípio claro que nós temos como comissão e o grupo de jogadores tem, que é a cultura de treino. Eita porra! E para mim, o que ele fez foi uma falta de respeito, a atitude dele nos treinamentos, e não duvidei em nenhum momento de deixá-lo fora da lista de relacionados, porque esse tipo de comportamento pode contagiar, né? Então eu espero que ele recapacite, que ele peça desculpa para os companheiros e volte a ser o Pedro, porque para mim não é só uma falta de respeito, deveria ter, chegar na seleção brasileira, de jogar outra Copa do Mundo, não pode negociar 1 minuto de treinamento, infelizmente. E essa semana aconteceu. Então, depois, faltou respeito com os torcedores que estão esperando o melhor Pedro, o Pedro de antes da lesão, e nem falar com o clube, né, que paga o salário. Então, basicamente é muito simples. Venho aqui de peito aberto, responder todas as perguntas que vocês queiram sobre esse assunto. Tentei protegê-lo durante muito tempo, mas chega uma hora que ele tem que querer. Tem que partir dele. Pedro tem que querer mais do que eu não posso querer mais do que ele. E a gente vê no campo a cultura de treino instaurada nesses jogadores, o que eles conseguem correr e conseguem performar, né? O meu olho me diz o que eu vejo no campo, o que eu vejo em cada treinamento, mas temos dados de GPS que dizem que o Pedro é o último em absolutamente tudo durante essa semana. E um jogador que é o último em absolutamente todas as valências físicas, que é alta intensidade, aceleração, desaceleração, não está pronto para performar. E aí vocês podem botar a culpa no treinador, no modelo, nos companheiros, no Arrascaeta, vocês podem botar a culpa em quem for. Mas a culpa é dele. E ele tem que querer. A hora que ele querer, eu estou esperando de braços abertos, porque eu não posso ir para o mercado comprar um jogador que faça 30 gols, que nem ele. Ele está com a gente, ele não é um problema, ele deveria ser a solução. Repito, tem que querer. E a hora que ele querer, ele pedir desculpa para os companheiros e voltar a treinar no nível que os companheiros dele estão treinando, com certeza não vai ser um problema. Ele vai estar no campo titular, é indiscutível. É isso. Mano do céu, velho. Rapaz, que pedrada foi essa, galera? Mano do céu, mano. Que pedrada foi essa, velho? Eu não tava esperando isso não, mano. Meu Deus do céu, descascou o Pedro aqui ao vivo e a cores, mano. Rapaz, Felipe Luiz, boladão, hein? Felipe Luiz, boladão, mano. Que vocês acreditaram no que vocês acabaram de ouvir aí, cara? Rapaz, esculachou aqui o Pedro, mano. Felipe Luiz. Rapaz, o cara foi brabo, hein? Felipe Luiz, eu nunca vi o Felipe Luiz desse jeito na minha vida, nação. Mano do céu, velho. Nossa senhora, descascou. Pedro tem que tomar vergonha, Pedro tem que pedir desculpa. Rapaz, só faltou ele chamar Pedro de moleque, velho. Que é isso, velho? Vocês acreditaram nisso aí agora que vocês acabaram de ouvir aí do Felipe Luiz falando, mano? Volte um pouquinho a live, só você voltar um pouquinho aí que você vai ver, velho. Que é isso, mano? Vamos seguir aqui, velho. Nossa Senhora do céu. Felipe Luiz, boladão, velho. E da revista Placar, você falou sobre a atitude dele ao longo da semana. Eu queria que você explicasse um pouco mais se foi indisciplina ou se vocês enxergaram que ele estava treinando realmente muito mal. Enfim, e a comissão técnica entendeu que ele não poderia treinar tão mal assim. Se ele abandonou o treino, né? A gente teve algumas notícias que disseram que ele teria abandonado o treino. A gente escutou também o lado do pessoal dele que disse que não, que ele avisou ao seu auxiliar que estava sentindo dores e etc.
E ao longo, né, dessa última semana teve esse episódio de uma pessoa do alto escalão do futebol do Flamengo que, enfim, você viu os prints, toda aquela situação, você está, obviamente, muito ciente. Se você conversou com ele, o que você sentiu dele depois disso? Bom, primeiro, como eu falei, a treinabilidade dele é mais baixa, né? O Pedro estava assim, aconteceram esses vazamentos, esses prints. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Eu não quero que o Pedro seja vendido. Eu não quero que o Pedro saia. Chamei os capitães, chamei ele na frente, transmitimos isso para ele, os capitães também. Falamos para ele que precisamos dele, precisamos do Pedro. E não vou entrar em detalhes micro, mas obviamente que você vê o aquecimento, as respostas, o deboche, a maneira de correr, de andar, e depois, como eu falei para você, está tudo quantificado com o GPS e os números são muito inferiores, né? Como você falou, um episódio de abandonar, como nós temos mais do que 20 jogadores, alguns jogadores ficam fora de algumas atividades. Por exemplo, se eu fizer um treino específico de 10 contra 10 e nós temos 23, 24, são 4 jogadores que têm que fazer algum treino alternativo ou um complemento a alguma coisa, né? Então, no caso dele, também por estar muito abaixo, eu teria que complementar, e ele saiu e alegou realmente que estava com problemas, na qual também é ruim do mesmo jeito, né? Mesmo se fosse, não foi indisciplina, porque ele avisou, como você falou, mas como eu falei, números muito, 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 muito abaixo dos outros e não consegue acabar o treino. Então, tudo isso aí leva com que o Pedro não se coloca na convocação, não se coloca nessa lista e não se coloca à disposição de competir por uma vaga no time. Galera, entrou água, hein? Entrou água aí, hein, galera? Rapaz, entrou água, hein? Agora entrou água mesmo. Não esperava. Rapaz, Felipe Luiz tá bravo mesmo. Pedro deve ter feito uma coisa aí que Felipe Luiz não gostou mesmo, hein, mano? O que Pedro deve ter aprontado com o Felipe Luiz deve ter sido sério, hein? Deve ter sido muito sério para Felipe Luiz chegar numa entrevista e falar isso aí, mano. Felipe Luiz, que é um cara controlado, um cara tranquilo, ele chegar e falar isso aí é porque o negócio foi grave lá no Ninho do Urubu, hein? O que aconteceu lá foi grave, Pedro, cara, sinceramente, eu não esperava isso tudo não, mano. Incendiou mesmo, Pantera, incendiou mesmo, hein, cara. Felipe Luiz, rapaz, mas é o seguinte, cara, ele tá falando o que ele pensa. Felipe Luiz tá falando o que ele pensa. Ele tá falando, ó, aguentei demais. Felipe Luiz falou, aguentei demais, segurei demais. E tem hora que transborda, né, mano? Tem hora que transborda, não dá mais para segurar mais. Ele foi e soltou tudo. Soltou tudo de uma vez. Rapaz do céu, agora eu quero saber o que vai ser, velho. Será que Pedro vai pedir desculpa? Ou Pedro vai pedir para sair do Flamengo? O que vai acontecer com Pedro agora, a partir de agora, hein, mano? O que vai acontecer no Flamengo a partir de agora? Será que o Pedro vai pedir desculpa ao elenco? Vai pedir desculpa a Felipe Luiz? Eu achei que talvez poderia ter acontecido hoje, né? O Pedro estava lá na beira do gramado. Eu achei que poderia ter acontecido isso hoje. Pedro ir lá no vestiário e pedir desculpa a todo mundo. Mas pelo jeito não aconteceu. Pelo jeito não aconteceu. E o Felipe Luiz está boladão, hein? Felipe Luiz boladão, mano. Meu Deus do céu, mano. Que bomba é essa, hein? Que bomba após a vitória do Flamengo, hein? Que bomba que o Felipe Luiz soltou agora. Meu Deus do céu. Vai abalar os 4 cantos lá do Ninho do Urubu, lá do Flamengo, hein? Vamos ouvir mais um pouco aqui, galera. Felipe, eu só queria voltar ainda no tema do Pedro. A gente não teve a oportunidade de ouvi-lo, mas você, como representante e líder dessa equipe, queria entender o porquê desse comportamento dele. Não é a primeira vez que a gente sabe que o Pedro tem algum tipo de problema dentro do elenco, né? Em 2023 teve aquele lamentável episódio envolvendo também o preparador do Sampaoli. Mas por que desse comportamento dele? Talvez na cabeça dele ele conseguiria ser titular incontestável só pelo nome nessa volta depois de uma lesão. Talvez pela questão de você já ter dito que você conseguiria encaixar o time com a característica do Pedro. Queria entender o porquê desse motivo, já que ele não é nenhum garoto, né, dentro desse elenco do Flamengo e um dos principais nomes dessa equipe. Bom, essa é uma pergunta muito
pessoal para ele, né? Porque que um profissional que o trabalho dele, e ele é bem pago para isso, é trabalhar e treinar de uma forma profissional o melhor possível, negocia. Ou não sei a frustração dele, não sei se é porque não joga, ou eu conversei com ele 3, 4 vezes, ele mesmo reconhece o nível. Aí você pode falar que eu falei do modelo, mas ele jogou 2 jogos titular do Mundial de Clubes, e o Bruno Henrique não jogou, e o Wallacian e o Juninho não jogaram. Por que o Pedro jogou? Porque eu estou tentando recuperar o meu Pedro. Nós todos esperamos o Pedro, quando a gente vê o Pedro no campo, esperamos o Pedro antes da lesão. O Pedro pós-lesão não é o mesmo. Ainda ninguém não vê. Ele teve um jogo muito bom, excepcional contra o Corinthians, depois caiu o nível. Eu sei por quê. Já falei para ele, pessoalmente, porque ele treina mal. E aí me demonstra, sabendo, depois claro que eu conto que ele tem uma qualidade excepcional e que a bola vai chegar e ele vai fazer gols, ele vai ajudar a equipe. Mas infelizmente não está nesse nível, não está no nível dos companheiros, isso é óbvio. E o que eu espero dele é que ele lute. O que mais? Ele tem que lutar com ele mesmo, ele tem que lutar com a cabeça dele, não comigo, não com os companheiros, não com ninguém. Ele tem que lutar, trabalhar mais que todo mundo, em silêncio. E eu tenho certeza que a hora que ele tiver assim, ele é melhor, ele é um dos melhores que já jogou uma Copa do Mundo, um dos melhores que já passaram aqui na história do Flamengo. Agora ninguém vive de passado. Futebol se conquista diariamente. Luiz Araújo é prova disso, Alan é prova disso. A única coisa que melhorou do Alan do ano passado para esse ano foi a treinabilidade dele. É o que mais treina. O Eric e o Varela são prova disso. Não negociam um aquecimento, não negociam nada e jogam e performam. Então não tem outro caminho. Por mais que eu ande dando voltas e falar de modelo e tal, ele tem que querer. E a hora que ele quiser, meu amigo, ninguém para, mas ele tem que querer. Felipe, aqui, sushi. Viram aí, galera? Viram aí? É que eu falei, mano. É entrega no dia a dia. É entrega no dia a dia. Ninguém vai seguir a vida toda jogando pelo que fez no passado. Passado nenhum vai sustentar ninguém a vida toda, mano. O seu passado não vai sustentar você a vida toda, não. Não corre atrás do prejuízo, não, para você ver se vai cair tudo do céu nas suas mãos. Então é isso aí, mano. Todo mundo lá dá o sangue no treinamento, corre. O Alan, cara, foi escorraçado pela torcida do Flamengo, mas o cara permaneceu, treinou, insistiu, deu a volta por cima, tá fazendo bons jogos aí pelo Flamengo, fez uma partidaça hoje. Luiz Araújo, como eu falei antes aqui na live, Luiz Araújo ficou no banco por um bom tempo, ficou na dele, calou a boca, não falou nada, não criou crise, foi treinar, foi em busca dos resultados. E hoje é um dos titulares do Flamengo, um dos melhores jogadores do Flamengo hoje é quem? Luiz Araújo. Então, cara, tem que trabalhar assim, cara. Não pode se ancorar no passado e achar que vai ser titular a vida toda pelo passado que você tem. A mesma coisa que está acontecendo com o Pedro, aconteceu com o Gabigol, com o Gabriel Barbosa, que hoje está no Cruzeiro. Achou que seria titular por ser ídolo do Flamengo. Olha o Bruno Henrique, mano. Olha o tanto que Bruno Henrique correu hoje em campo, cara. Olha o tanto o suor que Bruno Henrique fez hoje em campo. A raça que Bruno Henrique jogou. No ataque, na defesa, voltando para ajudar. A intensidade de Bruno Henrique hoje. Então, cara, se Bruno Henrique senta no passado dele, já era, mano. Já era. Pedro foi titular em 2 partidas. Eu falei hoje na live pré-jogo. Pedro foi titular em 2 partidas do Flamengo no Mundial de Clubes. Bruno Henrique não foi. O Wallacian não foi. Então não pode criticar Felipe Luiz que ele não deu oportunidade. Felipe Luiz deu oportunidade sim. Mas agora, nesse momento, Pedro depende mais dele do que de Felipe Luiz. Felipe Luiz falou, é um dos melhores do mundo. É um dos melhores atacantes do mundo, mas tem que querer, tem que correr atrás, tem que se esforçar. Nada vai cair do céu, mano. Nada vai cair do céu. Todo flamenguista ama o Pedro, todo flamenguista adora o Pedro, mano. Mas é o seguinte, nada vai cair do céu para ele, ele vai ter que correr atrás. Ele vai ter que correr atrás, mano. Igual o Alan correu. Igual o Wesley, lateral do Flamengo. Quem nunca criticou o Wesley aqui?
Quem nunca criticou o lateral direito Wesley, mano? Só que o Wesley correu atrás, velho. Olha só o Wesley hoje. Barcelona que é o Wesley, Inter de Milão que é o Wesley, Zenit que é o Wesley, Manchester City que era o Wesley, a Roma que é o Wesley, Real Madrid já veio atrás de Wesley, sondou Wesley. Então o cara tem que correr atrás, mano. O cara não pode viver de passado, não pode. Se você quer alcançar alguma coisa, você tem que se esforçar para isso. Tem que se esforçar e mostrar que você quer. Você tem que mostrar que você quer. Então, tomara que o Pedro absorva isso aí. Não encare isso que Felipe Luiz falou como um inimigo. Não encare Felipe Luiz como um inimigo, e sim como um amigo que está dando conselho para ele. Felipe Luiz está dando conselho para ele. E o Felipe falou, eu falei com ele pessoalmente. Felipe Luiz falou, não foi uma vez, não foi 2 vezes, não foi 3 vezes. Felipe Luiz falou com ele várias vezes pessoalmente. Mas agora, como a batata de Felipe Luiz estava assando, ele teve que falar da imprensa também. Felipe Luiz foi obrigado a falar isso para a imprensa. Porque a batata dele estava assando, mano. Muitos torcedores do Flamengo estavam pedindo já a saída de Felipe Luiz. Muitos torcedores aqui no canal, inclusive. Os comentários. Felipe Luiz tem que vazar. Tá sacaneando o Pedro, tá fazendo sacanagem com o Pedro. Não é sacanagem não, mano. Ele está tentando recuperar o Pedro. O Pedro não pode ver o Felipe Luiz como inimigo, e sim como um amigo que está tentando recuperar ele. Só que estava começando a responsabilidade de cair nas costas dele. A responsabilidade estava caindo todas nas costas de Felipe Luiz. Por que você não escala o Pedro? Por que Felipe Luiz não escala o Pedro? Por que Pedro é reserva? Por causa disso aí. Por causa disso, porque ele não está correndo atrás dos objetivos dele. Por causa disso, simplesmente isso. Cara, rapaz, que doideira, mano. Que entrevista coletiva doida que eu não esperava nada disso. Eu não estava esperando nada disso, mano. Que loucura, mano. Flamengo é uma loucura. O torcedor do Flamengo não morre de tédio. O torcedor do Flamengo não morre de tédio, mano. O Flamengo acabou de vencer o São Paulo, é líder do Brasileirão, e cai uma bomba dessa aí agora, mano. Rapaz, que loucura. Mas não vamos encarar isso como crise, não, mano. Felipe Luiz está certo, ele tem que expor. Ele tem que expor o que está acontecendo lá. Pois senão, vem o GE, vem um monte de youtuber falando um monte de baboseira, um monte de jornalista falando um monte de baboseira, e ninguém sabe o que tá acontecendo. Agora, pela boca de Felipe Luiz, todos nós estamos sabendo o que realmente está acontecendo lá dentro do Flamengo. Isso é bom para que todos nós saibamos o que realmente está acontecendo lá dentro do Flamengo. Todos nós agora sabemos. Felipe Luiz expôs agora. Vamos ver o que vai acontecer. Se Pedro vai encarar isso como um incentivo para ele se colocar à disposição nos treinos, para ele ir lá e pedir desculpa aos jogadores. Felipe Luiz falou, ele deve desculpa aos torcedores, ao clube que paga o salário dele, e aos jogadores também. Inclusive ao Felipe Luiz também. Ele deve desculpas. Então vamos ver. Ou o Pedro vai pedir desculpa aos jogadores, pedir desculpa ao Felipe Luiz, e vai continuar treinando, vai se esforçar, tentar se recuperar, ou então ele vai chutar o balde de vez. Vamos aguardar o que vai acontecer no Flamengo nesses próximos dias. Peço a você que ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera. Fui!